A própria palavra carnaval sugere a ligação das festividades ao período que precede a Quaresma. Você sabe o que significa essa festividade? Carnivale, que significa adeus à carne, em latim, aponta para a indulgência que caracteriza a celebração. O carnaval marca uma última explosão de prazer antes do período sombrio da Quaresma. É um tempo para celebrar, para se entregar aos prazeres terrenos antes das restrições do jejum e da reflexão. Essa interação entre prazer e abstinência, entre o profano e o sagrado, está no cerne do fascínio do carnaval. Esse período de alegre abandono permite que os indivíduos se libertem momentaneamente das restrições sociais. Eles podem se despir de suas identidades cotidianas e abraçar o anonimato de fantasias e máscaras. Essa inversão temporária das normas sociais é um elemento-chave do carnaval, permitindo um nível de liberdade e expressão raramente experimentado na vida cotidiana. O período pré-quaresmal intensifica esse contraste, criando uma utopia passageira antes do retorno à ordem e à restrição. As raízes do carnaval remontam à antiguidade, com ecos de seu espírito encontrados no Antigo Egito e na Grécia. No Egito, a celebração anual de Osíris, deus do submundo e do renascimento, envolvia procissões e máscaras. Essas festividades, repletas de música, dança e inversões simbólicas de papéis, compartilhavam semelhanças com as celebrações carnavalescas posteriores. Na Grécia Antiga, o culto a Dionísio, deus do vinho, da fertilidade e do êxtase, abraçava a folia e as apresentações teatrais. Os festivais dionisíacos, muitas vezes realizados na primavera, apresentavam danças de máscaras, música e um apagamento das fronteiras sociais. Essas celebrações antigas, assim como o carnaval, forneciam um espaço sancionado para liberação e transgressão. Elas permitiam que os participantes explorassem aspectos de si mesmos e de sua sociedade que normalmente eram reprimidos, contribuindo para a renovação cíclica da vida e da ordem social. A festa romana de Bacanal, dedicada a Baco, a contraparte romana de Dionísio, exemplifica ainda mais as raízes antigas do carnaval. Caracterizada por folia desenfreada, música e intoxicação, a Bacanal celebrava a abundância da natureza e a liberação de instintos primitivos. Essas festas, inicialmente realizadas em segredo, cresceram em popularidade, tornando-se, eventualmente, eventos públicos. No entanto, as autoridades finalmente procuraram controlar os excessos percebidos da Bacanal, temendo seu potencial para disrupção social. Essa tensão entre o espírito libertador de tais festivais e as tentativas de regulá-los é um tema recorrente na história do carnaval. Apesar dos esforços de repressão, o desejo de catarse coletiva e o fascínio pela liberdade temporária garantiram a sobrevivência de tais celebrações em várias formas ao longo da história. Na Europa medieval, o período pré-quaresmal se transformou no entrudo, um tempo para banquetes e folia. Derivado da palavra shrive, que significa confessar pecados, o entrudo permitia que as pessoas buscassem absolvição antes do início da Quaresma. Esse contexto religioso se entrelaçou com tradições folclóricas, dando origem a uma mistura única de piedade e folia. As procissões fantasiadas, muitas vezes com figuras mascaradas representando o bem e o mal, tornaram-se um grampo das celebrações do entrudo. Essas procissões geralmente envolviam batalhas simbólicas entre essas forças, culminando na vitória do bem, espelhando o triunfo da luz sobre as trevas. Essas exibições teatrais serviam como lembretes morais, ao mesmo tempo em que proporcionavam entretenimento e um meio de comentário social. A tradição de usar fantasias, particularmente aquelas que invertiam papéis sociais, permitia que os indivíduos transgredissem fronteiras e se expressassem com um nível de liberdade raramente permitido na vida cotidiana. A chegada dos colonizadores europeus às Américas no século XVI
trouxe as tradições carnavalescas ao Novo Mundo. No Brasil, os portugueses trouxeram sua versão do carnaval, conhecida como entrudo. O entrudo era uma festa barulhenta, caracterizada por festas de rua, música e o arremesso de água, farinha e outros projéteis bagunçados. Com o tempo, o entrudo evoluiu, incorporando elementos das culturas africana e indígena. Ritmos africanos e tradições de dança infundiram as festividades com uma nova energia, enquanto fantasias e máscaras indígenas adicionaram sabores únicos. O século XIX testemunhou mudanças significativas no carnaval brasileiro, particularmente no Rio de Janeiro. As festas de rua barulhentas do entrudo, embora ainda populares, começaram a ser suplementadas por formas mais organizadas de celebração. O surgimento dos cordões, grupos de foliões desfilando pelas ruas com música e fantasias, marcou uma mudança para festas mais estruturadas. Este período também viu o nascimento do samba, um gênero musical com raízes em ritmos e danças africanas. O samba rapidamente ganhou popularidade nos bairros da classe trabalhadora do Rio, tornando-se parte integrante das celebrações do carnaval. A criação de escolas de samba, clubes sociais dedicados a praticar e apresentar música e dança de samba, formalizou ainda mais o carnaval. Essas escolas proporcionavam um espaço para que as comunidades se reunissem, ensaiassem apresentações elaboradas e competissem por reconhecimento durante a temporada de carnaval. O século XX marcou um ponto de virada para o carnaval no Brasil, particularmente no Rio de Janeiro. A ascensão da mídia de massa, do rádio e, posteriormente, da televisão, impulsionou o espetáculo do carnaval para o cenário mundial. Os desfiles de samba tornaram-se cada vez mais elaborados, apresentando fantasias deslumbrantes, música contagiante e milhares de participantes. A criação do Sambódromo, uma avenida de desfile especialmente construída e projetada pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer, amplificou ainda mais o espetáculo visual dos desfiles. Essa transformação consolidou o status do Rio de Janeiro como a capital mundial do carnaval, atraindo milhões de visitantes a cada ano para testemunhar essa extraordinária exibição de arte, música e orgulho cultural. Embora frequentemente percebido como uma celebração do excesso e do hedonismo, o carnaval no Brasil também serve como uma plataforma poderosa para o comentário social e uma reflexão da identidade nacional. Os temas das escolas de samba costumam abordar questões sociais e políticas. As fantasias, a música e as apresentações de dança costumam se inspirar na rica história e herança cultural diversificada do Brasil. De representações de mitos indígenas a reflexões sobre o legado da escravidão. O carnaval oferece um espaço para os brasileiros expressarem suas aspirações. Quer saber mais? Inscreva-se no nosso canal e descubra a fundo este fato histórico e muitos outros.